Muito bem, queridos, vamos começar aqui então a nossa aula de hoje. Lembrando que a gente está dentro de um tema que foi escolhido aqui especialmente para o nosso mês de janeiro, para a gente começar o ano mais perto do Senhor, perto quero estar. Então aqui a gente já caminhou por alguns temas, ó, simplicidade, serviço, confissão, que são disciplinas espirituais. O que são disciplinas espirituais? São os meios, né, as práticas que eu e você, como cristãos, como filhos de Deus, temos acesso para o nosso desenvolvimento espiritual. Através das disciplinas espirituais, o Senhor nos toca, o Senhor aplica a palavra dele ao nosso coração e a santificação acontece de forma mais profunda, mais intensa, até mesmo agilizando esse processo de crescimento. Né? Se a gente quer crescer mais rápido, se a gente quer se desenvolver, se a gente quer dar fruto, se a gente quer estar mais perto, de fato, da presença de Deus, experimentar comunhão com Ele, a gente precisa desenvolver e aplicar as disciplinas espirituais. Essas são apenas algumas que foram escolhidas, talvez aquelas menos faladas ou mais importantes em algum aspecto, mas existem outras que a gente pode utilizar também. Então, hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a meditação. E que meditação, né? Meditação bíblica, queridos. Né? A gente tem ouvido falar demais aí. Se você entra numa livraria, se você busca insights aí de desenvolvimento pessoal, acho que nunca se falou tanto sobre o tema da meditação, porque aqui no nosso lado do mundo, né? Aqui no Ocidente, a gente tem voltado para essa prática que é muito antiga e o que muitos cristãos não sabem é que essa é uma prática cristã. A gente vai, nessa aula, desmistificar algumas coisas, né? Separar também o que é a meditação bíblica, o que não é meditação bíblica. Eu quero dividir com vocês alguns aspectos práticos, né, de como a gente faz isso. Mas o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês é sobre a importância da meditação, tá bom? A meditação bíblica vai nos ajudar, vai ser um caminho para a gente acessar níveis mais profundos no nosso relacionamento com Deus, na nossa espiritualidade. A gente vive num mundo extremamente cheio de barulho, não é mesmo? Então a gente vê aí o tempo todo a nossa atenção sendo disputada com mil e uma coisas que acontecem e a meditação é um caminho eficaz para que a gente aquiete o nosso coração e comece a ouvir a voz do Senhor. Isso é algo muito interessante, porque a gente ouve aí muita gente com essa demanda, com essa dificuldade. Puxa, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo discernir a voz de Deus, eu não sinto que Deus está perto de mim, parece que ele está longe de mim. E a meditação bíblica talvez, das disciplinas espirituais, aquela que mais vai nos ajudar justamente nessa prática de ouvir a voz de Deus. Até mesmo quando a gente está orando, talvez não seja o momento ainda que a gente vai ouvir tanto Deus, porque a gente está falando. Quando a gente está falando, a gente não está talvez tão atento a ouvir, talvez. Mas na meditação bíblica, o nosso maior desejo e o nosso maior foco é de fato ouvir. E aqui nós temos um caminho para isso, para ouvirmos a voz do Senhor falando diretamente conosco. Então é algo que faz toda a diferença na nossa espiritualidade, que realmente fortalece o nosso espírito, nos ajuda nas demandas do dia a dia. Tem gente que pode pensar que meditação é um negócio fora da realidade, né? Uma coisa para quem é, sei lá, não sei nem como que se define, né? Mas pessoas que não têm a vida comum, pessoas que não têm a correria do dia a dia. Imagina, eu sou uma pessoa normal, como é que eu vou ficar meditando? Não, eu tenho que resolver tantas demandas. Não se enganem, queridos. A meditação, ela deve ser aplicada àquilo que a gente está vivendo. E o Senhor vai tratar com a gente. E vai nos dar, muitas vezes, direções ali muito específicas para o que a gente deve fazer, para o que a gente não deve fazer, onde a gente deve focar, até mesmo decisões que a gente precisa tomar através da meditação bíblica, o Senhor fala conosco, nos ajudando a discernir e seguir o caminho que ele aponta. Então a gente vai falar hoje sobre meditação bíblica, espero que você esteja tão animado quanto eu sobre esse tema, é um tema que eu amo de verdade e que eu acredito que é um dos fundamentos ali
principais da nossa espiritualidade e justamente por isso, queridos, atenção, nós vemos Satanás e o reino espiritual das trevas nos atacando fortemente para que a gente não pratique a meditação bíblica. Eu ouso dizer que Satanás até mesmo não se preocupa tanto se você lê a Bíblia, porque às vezes a nossa leitura é apressada, a nossa leitura é rápida, mas a meditação bíblica é que é o maior dos problemas aí para o reino das trevas, porque é quando aquela palavra lida, ela sai daqui, ó, da nossa mente, do nosso cérebro, e ela passa a entrar nos níveis mais profundos do nosso ser, onde de fato a transformação acontece. Então, o diabo ele não tem medo de crente que lê pra caramba a Bíblia, que sabe um monte de teologia, mas que no fundo aquela palavra não é aplicada à sua vida, aquela palavra não tem o poder ali de transformação, que é quando a gente medita nas Escrituras. E nós vamos ver aqui os textos que falam justamente isso. O Senhor, ele não nos comissionou a ler a palavra, mas ele nos comissionou a meditar na palavra, e essas são duas ações bastante diferentes umas das outras. Então, que o Senhor nos ajude hoje a voltar para essa prática tão importante e que vai contribuir demais para a nossa espiritualidade, nos fortalecendo, inclusive, para essa guerra espiritual que todos nós estamos envolvidos, não é? Então, vamos lá. Se você tiver alguma dúvida ao longo do caminho, lembra aí de deixar no chat, tá bom? Para a gente poder conversar no final aqui do nosso tempo. Primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala sobre meditação bíblica é que, por mais estranho que a meditação seja para nós hoje, a meditação não era algo estranho aos autores das Escrituras. A gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver as pessoas lá do Antigo Testamento e até do Novo Testamento meditando. Isso era algo que fazia parte da vida comum das pessoas. Olha aqui dois exemplos. Gênesis 24, 63. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Com essa simples frase, a gente percebe que na vida de Isaac, sair para o campo meditar era uma prática da sua vida. Ele fazia isso rotineiramente. O Salmo 63, 5 e 6 diz: Como se banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Aqui nós vemos um salmista dizendo para nós que também a prática dele é fartar-se com as palavras do Senhor e meditar em Deus de noite, nas vigílias da noite. Sabe quando você deita na cama e você fica pensando em mil e uma coisas? O salmista está falando, a minha prática é pensar no Senhor, é meditar na sua palavra, é meditar na beleza do Senhor. Essa era uma prática constante do salmista. Então, queridos, o que nós vamos ver, se a gente ler as Escrituras com atenção, é que a meditação é parte essencial da nossa espiritualidade. Eu coloco aí essencial, grifado mesmo, contra a cor, para a gente pensar, perceber que meditação não deveria ser, em hipótese alguma, algo que a gente opta por fazer ou não. Algo que talvez a gente faça, ou que de vez em quando pode ser legal, mas a meditação ela é essencial se nós queremos ter uma espiritualidade eficaz. Tem muito cristão que reclama, né? Mas eu falo com Deus e eu não ouço a voz de Deus. Eu busco ao Senhor e parece que eu não vejo transformação na minha vida. Será que o ponto aí que está faltando nessa dinâmica de busca não seja justamente o tempo da meditação? Será que a gente está suplicando, pedindo, talvez até reclamando com Deus muito? A oração talvez esteja acontecendo, mas a meditação, que é quando Deus vai agir em resposta, que é quando nós vamos receber do Senhor e Ele vai transformar o nosso ser, será que essa parte não está faltando? Aqui vem um desafio, né? Porque falar não é tão difícil quanto ouvir. Ouvir para a gente é mais difícil. É mais desafiador no sentido de que a gente precisa se aquietar. E como eu disse, o nosso mundo é muito barulhento, a nossa mente é muito barulhenta. Se você já tentou ficar em silêncio por algum tempo, você percebe que isso tem alguns desafios, não é mesmo? Não é fácil, a nossa mente vai para mil e um lados. Mas hoje eu espero passar algumas dicas aqui, algumas práticas de alguém que tem alguma experiência nisso, tá bom? Todos nós estamos aprendendo, mas
os outros irmãos que também já meditam, se puderem também compartilhar suas descobertas aí em como fazer isso de forma mais eficaz, com certeza a gente vai poder crescer junto, tá bom? Eu quero ler nas Escrituras 2 textos, queridos, que olha, eu quero que você anote aí, eu quero que você volte neles, porque são textos muito conhecidos, mas são reveladores com relação à importância vital, essencial da meditação para a nossa vida. Olha só, o primeiro deles é o Salmo 1. O primeiro salmo, aquele que inaugura o saltério, ele tem uma importância, não é mesmo? O primeiro salmo, ele foi escolhido a dedo para estar na inauguração do saltério. E olha o que ele diz na primeira metade do salmo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Como é feliz aquele que não faz isso aqui, que não segue o conselho dos ímpios, mas faz o quê? Como é feliz, ó. Esse como é feliz também rege os próximos versos. Como é feliz aquele cuja satisfação está na lei do Senhor. Aquele que tem prazer em ler, em meditar na palavra do Senhor e medita nessa lei de dia e de noite. Qual é o resultado disso? É como uma árvore plantada à beira das águas. Está sempre se alimentando e por isso dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham. E olha isso aqui, tudo o que ele faz prospera. Se você quer ver a sua vida prosperar em todos os níveis que a gente pode imaginar, né, de prosperidade, a gente deve entender que uma chave importante, fundamental, é a meditação nas Escrituras. Porque uma vida próspera é a vida que o Senhor aponta para nós vivermos. E o segundo texto, que é extremamente importante para nós nesse ponto, é Josué, capítulo 1, versículo 8. A palavra do Senhor sendo dita aqui para Josué, mas lá no Novo Testamento ela é atualizada para nós também. A palavra de Josué é aplicada para mim e para você. Então olha só o que diz aqui. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Alguma semelhança entre esse texto e o primeiro que a gente acabou de ler? Parece que eles foram escritos, né? Um em paralelo ao outro, ou talvez um inspirado pelo outro, ou o mesmo espírito, com certeza, né? O mesmo espírito inspirando duas pessoas diferentes, mas olha como as palavras são tão parecidas. Aqui no Salmo 1, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Aqui, de dia e de noite. Qual é o resultado? Tudo que você fará prosperará. Qual é o resultado aqui? Todos os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, nós temos 2 textos apontando para a mesma direção e mostrando para nós uma chave fundamental para a nossa vida com Deus. Se você já está convencido de que isso é fundamental para a sua vida e para a minha, com Deus, a gente precisa então começar a tirar da nossa frente aquilo que não é meditação bíblica. Então, vamos responder essa questão. O que não é meditação bíblica? Bom, a gente vê que meditação hoje em dia está muito ligado ainda àquilo que a gente aprende, que a gente ouve falar das religiões orientais. A gente precisa tirar, né, dividir, né, e poder mostrar a diferença das práticas, porque a gente está falando de meditação bíblica e o que não é meditação bíblica. Então vamos lá. O que não é meditação bíblica? Primeiro, não é esvaziar a sua mente, que é uma das premissas da meditação oriental, da meditação lá das religiões que vêm budistas, zen budistas, né? Que a premissa é esvaziar a mente. É você tirar qualquer pensamento. Você ignora, inclusive, ou tenta tirar da sua mente os pensamentos para que você, de alguma forma, se conecte com o universo, ou energia, né? Até algumas linhas, né? Vamos falar do nirvana, né? Que é aquele estado de
meditativo mais profundo, né, que você se conecta com uma energia maior que você, mas uma das premissas é esvaziar a mente. E a meditação bíblica não vai por esse caminho não, a gente já vai ver. Então não é a meditação das religiões orientais, tá bom? Não tem absolutamente nada a ver com o que as religiões orientais, budistas, etc., trazem para nós. Essa meditação, né, mais religiosa aí do budismo, etc., busca a libertação material e a conexão de uma mente com uma mente cósmica. Então a ideia é você ignorar sofrimentos. Então uma das premissas do budismo é esse sofrimento que você está vivendo, ele não é real. Ele é uma impressão. Então, para você ser feliz no budismo, você deve se esvaziar dos pensamentos de dor, de sofrimento. Então, sabe, por exemplo, essa situação que a gente está vivendo, né, do Covid, tanta coisa que está passando, né, ou nossas perdas do dia a dia, o budismo vai dizer: você quer ser feliz, você quer ser uma pessoa forte, você tem que abstrair tudo isso. Isso não é real. Você não é o físico, você é o espírito. Portanto, o que está acontecendo aqui não deve te afetar. É realmente uma anulação da realidade. É uma anulação da realidade. Nós vamos ver que na meditação bíblica a gente jamais faz isso. Nós permitimos. Se está doendo, está doendo. Se está sofrendo, está sofrendo. E é exatamente aí que o Senhor quer tratar no nosso coração. Tá bom? Outra coisa que não é meditação bíblica é ficar repetindo um mantra. Sabe o que é um mantra? É aquela frase que você repete várias e várias vezes, fica repetindo uma determinada frase para, de alguma forma, tentar incorporar aquela realidade. A gente pode achar que isso é só no budismo, mas não, o catolicismo também tem os seus mantras. Seus mantras. Quem aqui já praticou o catolicismo ou já passou por um programa de TV católico, você sabe que é uma das práticas do catolicismo, a repetição muitas vezes bastante superficial, né, de ficar ali repetindo horas e horas frases, tanto do Pai Nosso quanto Ave Maria, coisas que se tornam um mantra. E isso não é meditação bíblica. E o último ponto é o mindfulness, que no português a gente pode traduzir como atenção plena, que é um tipo de meditação que nos últimos anos tem ganhado aí voga no ambiente científico, porque é um tipo de meditação que não está ligado às religiões, tá bom? É uma meditação que, inclusive, a gente poderia praticar sem nenhum problema, nós não estaríamos pecando de forma alguma, mas que não é meditação bíblica. É isso que a gente precisa saber. Não é meditação bíblica. É uma meditação que faz bem para o nosso cérebro, que faz bem para o nosso coração físico, que ajuda-nos na diminuição do estresse, que faz com que a gente tenha benefícios aí físicos, fisiológicos, tá bom? Muitos e muitos artigos científicos, livros já publicados, mostrando aí o valor físico da meditação mindfulness, que é o quê? Também não é esvaziar a mente, tá bom? Mas é você focar a sua atenção em uma coisa só. Pode ser, por exemplo, você focar a sua atenção na sua meditação, na sua respiração. Então você respira, expira e você foca ali, você tira os outros pensamentos, mas foca na respiração. Ou pode ser uma meditação em um aspecto, né, num sentimento específico, no amor, na alegria, na paz. Você evoca esse sentimento e fica ali meditando sobre ele por algum tempo, tá? Isso tem um efeito direto nas nossas emoções, em a gente se acalmar. Tem benefícios? Claro que tem benefícios, mas ainda não é meditação bíblica, ok? Dito isso, está na hora da gente responder a pergunta: o que é, então, afinal de contas, a meditação bíblica? Vamos lá. A meditação bíblica é encher a mente da palavra de Deus. Se a meditação não bíblica tem, ou das religiões orientais, tem aí o foco em esvaziar a mente, a meditação bíblica tem um dos seus pilares fundamentais é encher a mente da palavra de Deus. Você nunca vai meditar biblicamente sem ter um conteúdo sobre o qual meditar. Você tem um conteúdo. Então você vai encher a mente da palavra de Deus. Quando você lê um texto bíblico, você precisa, então, para meditar sobre ele, ruminar a palavra na presença do Senhor. Tem um livro maravilhoso que eu li, inclusive foi no tempo lá do seminário, com o nosso querido professor Ricardo Costa. Nossos pastores estão aqui, conhecem muito bem esse pastor querido.
e ele deu para a gente ler o livro do Eugene Peterson, sobre a maravilhosa Bíblia, e ele vai ensinar a gente, né, ele vai trazer essa analogia, né, de que a meditação bíblica tem a ver com ruminar, como se fosse mesmo um animal que ele come o alimento, mas ele fica lá, ó, mastigando, e mastigando, e mastigando. E todo mundo aqui já viu isso, né? Aquela vaquinha que fica lá, ó, miau, 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 miau. Não existe comer rápido para vaca, não é mesmo? Não existe. Você nunca vai ver uma vaca comendo super rápido. Ela tem o seu tempo ali ruminando. E é isso que a gente precisa fazer, repassar a palavra na nossa mente, para que a gente vá absorvendo aquele conteúdo. Quando a gente faz isso, a gente também vai receber o toque de Deus, porque aquela palavra vai ser utilizada pelo Espírito Santo e ela vai ser potencializada, direcionada à nossa vida, e ela vai nos tocar. Deus vai nos tocar ali fazendo alguma coisa. Ou ele vai trazer arrependimento, ou vai trazer exultação, ou vai trazer algo ali de modificação do nosso coração, de santificação, cura para as emoções, até mesmo cura física, por que não? Nós vamos receber o toque de Deus enquanto nós estamos ali meditando e ruminando a palavra. E claro, quando nós passamos tempo ali ruminando a palavra do Senhor, aquilo vai gerar em nós o desejo de falar com Deus sobre aquilo. Então nós também vamos orar em resposta à voz do Senhor. Então a meditação bíblica e a oração vão caminhar juntas. Porque quando o Senhor fala, eu respondo a ele. Eu falo, também ouço a resposta do Senhor, mas quando Deus responde, eu também preciso dar uma resposta. Talvez seja um pedido de perdão, ou talvez seja um louvor, ou talvez seja a intercessão que o Senhor me direciona a fazer por alguém, ou seja o que for. O Senhor vai produzir em mim o desejo de orar em resposta àquela voz que o Senhor está falando comigo. E por fim, quando a gente termina o momento de meditação, ele na verdade continua quando a gente age, praticando aquela orientação de Deus. O que Deus falou comigo no meu secreto, eu devo então colocar imediatamente em prática no meu dia a dia. Talvez Deus apontou ali algum aspecto da minha vida, ou ele me deu um comando, ou ele me apontou algo que ele quer que eu foque, e eu preciso então agir praticando a orientação do Senhor. Ok? Isso, queridos, é a meditação bíblica. Eu tentei resumir aí em 5 pontos para a gente poder diferenciar, e é bastante diferente, como vocês podem ver, da meditação transcendental aí, ou mindfulness, que pega um nível bem mais superficial da prática. A meditação bíblica é muito mais profunda e muito mais prática, ok? Um aspecto importante dos textos que a gente leu lá no Salmo 1 e Josué 1:8 é essa parte aí que diz que a gente deve fazer isso dia e noite. O que é que significa fazer isso dia e noite? Um sinônimo é continuamente. Claro que é importante a gente reservar um período específico do nosso dia para meditar, mas para que ela seja ainda mais eficaz, a palavra do Senhor diz continuamente. Ao longo do dia, eu continuo meditando, eu continuo ruminando, mesmo fazendo outras coisas, mesmo tendo que ir lá cuidar dos meus filhos, trabalhar, limpar a casa, fazer uma compra. A minha mente ela não para, ela continua pensando, por que não ir trazendo de forma ativa aquele texto, aquela orientação do Senhor, aquilo que Deus falou, eu continuo meditando, eu continuo ruminando, e dessa forma eu cumpro essa palavra aqui, dia e noite, continuamente. Vocês conseguem perceber o quanto que isso é poderoso ao longo do nosso dia? Porque nós não permitimos que a nossa mente fique ociosa ou aberta a pensamentos negativos, a pensamentos pecaminosos, a pensamentos que nos levam para longe do Senhor, ou a pensamentos que vão nos trazer ansiedade, preocupação, tristeza, certo? A gente leva todo o pensamento cativo a Cristo, como a palavra diz ao Senhor, a nós. Então, fazer isso continuamente é importante. Qual a diferença entre ler e meditar? Todos nós talvez estejamos bastante habituados a ler a Bíblia. Maravilha! Não tem como meditar sem ler. Mas qual a diferença entre ler e meditar? Ler é uma prática que geralmente atinge o nosso intelecto apenas.
Quando a gente lê, nós estamos usando a nossa capacidade intelectual de entender, de compreender um texto, de tirar dali alguma lição. Isso é um aspecto racional. Não necessariamente, claro que a leitura pode alcançar níveis mais profundos, né? Mas a meditação é quem vai levar essa leitura para um nível mais profundo de acesso ao nosso coração, certo? Eu quero, então, trazer aqui para nós uma citação desse homem aí, desse meditador cristão, Thomas Watson, do século XVII. Ele vai dizer assim para nós, ó: meditar é ruminar as verdades que ouvimos. Na antiga lei, os animais que não ruminavam o alimento eram impuros. O cristão que não mastiga e rumina o alimento pela meditação deve ser considerado impuro. A meditação é semelhante à irrigação da semente. Ela faz os frutos da graça florescerem. Tremenda essa afirmação, não é? Eu quero fazer uma pausa aqui e convidar os meus amigos que estão aqui na nossa aula, pastor Marcos, Leandro, Milton, se vocês tiverem algo para contribuir nesse primeiro momento aqui da nossa aula, fiquem à vontade. Pastor Marco, bastante interessante, né? A gente refletir sobre a questão da meditação. Eu lembro que uma das crises que eu tinha no começo da minha conversão, né, quando Jesus mudou a minha vida, começou a traçar um novo caminho para mim, e eu ficava em crise por não ter o tempo, assim, às vezes específico, grande para poder ler a palavra, estar em oração, devido à correria do dia a dia, principalmente o trabalho. Eu lembro que logo assim, quando eu me converti, eu arrumei um trabalho que eu trabalhava 12 horas por dia. O trabalho era muito cansativo. E eu lembro que foi uma maneira muito simples, assim, uma irmã, né, que é eu considero minha mãe na fé lá em Três Corações, da Igreja Presbiteriana, e ela me deu uma dica simples, né, de meditação, que ela falou assim: se você já sai cedo para o trabalho, se você consegue, às vezes, 10, 15, 20 minutos antes de você ir para o trabalho, e você parar ali, meditar, refletir na palavra de Deus, isso já vai trazer um resultado, né, para a sua vida. E você, durante o dia, no seu trabalho, no seu dia a dia, você vai alimentando essa palavra na sua mente, enchendo a sua mente com essa palavra, e você vai ver que quando chegar ao final do dia, essa palavra ela fez mais sentido na sua vida, ela aqueceu também não só a sua mente, mas ela aqueceu também o seu coração. E eu vejo assim que foi experiências bem simples, né, que abençoaram muito a minha vida, né? Então, creio que a simplicidade também da gente entender que a palavra de Deus ela pode ser alimentada a nossa mente, né, o dia todo, meditar dia e noite, a gente está trazendo a palavra de Deus à tona na nossa mente, para que essa palavra ela de fato desça ao nosso coração, renove a nossa força, a nossa energia, principalmente renove o nosso coração, para que a gente possa caminhar tendo a mente tomada pela palavra de Deus, né? O que o próprio apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, né? Que aquilo que seja verdadeiro, puro, que ocupe a sua mente é a palavra de Deus, né? Isso nos ajuda na caminhada, né? Então, eu acho bem importante a gente lembrar de que a meditação é fundamental para a vida do cristão, para a nossa espiritualidade, para a gente crescer. Perfeito, eu concordo plenamente, né? Eu acho que esse é um alerta importante que o pastor Leandro trouxe. Talvez você me ouvindo aqui falar, você pode ter tido a impressão de que, mas esse negócio é muito complicado. Não é para mim, não. E não é. A meditação bíblica é simples, é profundo, mas é simples. Deus não deu para nós uma tarefa que você precisa ler um manual, né? Esses livros que a gente está citando aqui são apenas livros que contribuem, mas qualquer pessoa é capaz de meditar. Talvez, no começo, você ainda não consiga meditar por muito tempo, mas isso acontece com todo tipo de prática, né? A gente precisa ir desenvolvendo essa habilidade. Então, comece com 5 minutos. 5 minutos todo mundo consegue. Pega um texto, pensa sobre ele durante 5 minutos.
põe para despertar o celular, fecha os seus olhos. E o Leandro falou, de repente você está numa correria louca. Faça isso quando você vai ao trabalho, faça isso quando você lava uma louça, faça isso quando você faz alguma atividade que você consegue ali naquele momento meditar sobre algum texto previamente lido, tá? O ideal é, claro, a gente separar um momento a sós, mas de repente a sua rotina não permite agora, não se preocupe com isso. É melhor fazer assim do que falar, quando tudo estiver perfeito eu faço. Não, as condições muitas vezes não serão as perfeitas, e aí a gente faz o que a gente pode, né? Pastor Marco, Fala, Marcão. posso dar Por fazer um favor, meu irmão. comentário? A aula está maravilhosa, né? E você chamou assim a minha atenção, e o exemplo do pastor Leandro reafirmou isso, né? Que eu já estava pensando desde o início da sua palavra. Me parece que meditar não tem muito a ver, ou talvez não tenha nada a ver, com quantidade de textos bíblicos que eu já li, quantidade de textos bíblicos que eu posso ler durante o dia ou durante o mês. Me parece que a meditação, ela privilegia a palavra, ela dá você dar um destaque especial àquela palavra. Acho que esse é o sentido do ruminar, né? Você trazer aquela palavra durante o dia, como o Leandro muito bem foi discipulado aí, né? Ou até mesmo durante a semana. Eu estou me lembrando aqui da minha própria experiência, tem palavras que eu leio na Escritura que caminham comigo durante meses. Eu fico ruminando meses aquilo. Elas fazem tanto sentido, abençoam tanto o meu coração, são respostas, assim, de Deus, visível, né, para as minhas angústias, para aquela direção que eu preciso, e que eu caminho com ela meses, meditando nela. Então, me parece que o meditar tem a ver com isso, né? Com qualidade e não com quantidade. Perfeito. A gente vive num mundo que sufoca a gente por quantidade. Preciso ler a Bíblia toda nesse ano. Preciso, sabe? Lógico, tem o seu lugar. Leitura é uma coisa, processo de leitura é uma coisa, mas nós estamos falando aqui hoje de meditação, né? De fazer essa palavra, ou de abrir-se para que o Espírito Santo crave no coração essa palavra. Perfeito, concordo plenamente. Se a gente tivesse que escolher entre ler a Bíblia o ano, uma vez, né, o ano todo, então eu tenho que ler lá meus 3, 4 capítulos por dia e eu foco nisso, ou se eu tivesse que escolher entre meditar biblicamente, só tenho tempo para fazer uma das coisas, eu tenho que ler bastante para poder dar conta de ler a Bíblia toda em um ano, ou eu tenho que pegar aqueles meus 15, 20 minutos por dia e meditar. Eu não consigo fazer os dois. Eu diria para você ir para meditação. Tá bom? Não fica tão bitolado aí em quero ler muitos versículos, muitos capítulos, porque a diferença tá no quanto aquilo vai encher o seu coração, no Espírito Santo trabalhar algum aspecto da sua vida, e que para isso você precisa de um tempo a mais na presença de Deus, né? Isso é importante. Muito legal. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Eu vou só terminar a parte prática agora, e daí a gente entra nas perguntas, tá bom? Podem ir colocando aí no chat sem nenhum problema. Vamos para uma parte prática agora. Antes de como, acho que um aspecto importante que a gente precisa lembrar. Eu e você, queridos irmãos, temos livre acesso a Deus. Olha só esse texto maravilhoso de Efésios 3, 11 e 12. De acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Muitos cristãos vivem à sombra de outros com relação à espiritualidade. Ainda existe muito enraizado na nossa cultura cristã o intermediário humano. Nós temos um intermediário que é Cristo, mas a gente ainda fica muitas vezes buscando, eu quero ouvir a voz de Deus, então eu preciso ir lá no culto. Eu preciso da voz de Deus, então eu preciso que alguém ore por mim e me dê uma palavra profética. Eu preciso ouvir Deus falar comigo, então vou pegar algum vídeo aqui no YouTube. E a gente fica sempre buscando ouvir Deus através de outro, quando na verdade a palavra nos chama para também e prioritariamente ouvirmos a voz de Deus de forma direta. Jesus é o caminho, nos leva diante do Senhor. Nós temos livre acesso
Somos todos iguais perante o Senhor, não existe ali uma ala mais pertinho do trono de Deus para os pastores, missionários, pregadores, nada disso. Nós todos somos filhos e filhas do Senhor, nos assentamos à mesa do Pai, podemos ouvir a voz, e o caminho é a meditação, e é a ministração do Espírito Santo que habita dentro de mim e de você igualmente, tá? Então essa é uma palavra muito importante. Não jamais substitua ou troque esse tempo com Deus para ficar só pegando palavras que vêm de outras pessoas, tá bom? Como que a gente medita na palavra, na prática? Eu separei aqui 2 tipos de textos que a gente vai encontrar na Bíblia. Os textos narrativos e os textos discursivos. Quando você estiver lendo um texto narrativo, ou seja, uma história bíblica, história, você está lendo lá Gênesis, está lendo Josué, você está lendo 1 Reis, você está lendo Atos dos Apóstolos, você está lendo os Evangelhos, tem ali uma história, uma cena. E você quer meditar naquela cena, então você vai ler para compreender. Você vai então imaginar através da sua mente. Ó, você pode fechar os olhos e vai criar aquele cenário com o maior detalhamento possível. Quanto mais detalhe, melhor. Entra naquela cena, como se você estivesse vivendo aquele momento junto com aqueles personagens, tá bom? Então veja lá. Se você quer meditar na crucificação de Jesus, esteja lá, do lado de Maria, do lado de João, vendo aquilo acontecer. O que você está sentindo, o que você está vendo, o som, o cheiro, suas emoções, deixa aquela história entrar na sua mente. Talvez seja necessário ler alguns aspectos novamente, não tem problema, lê de novo, reconstrói e faça aquela cena como um filme mesmo passar na sua mente. Isso é importante, porque é aí que você está meditando, você está permitindo que aquela história ganhe vida dentro da tua mente, tá bom? Imaginação é extremamente importante para a meditação. Inclusive, todos os autores antigos aí vão falar muito sobre a imaginação como uma ferramenta fundamental para meditação em textos narrativos. E, por fim, você meditou, repassou aquela cena na sua mente. A aplicação. A pergunta é, disso que eu estou revivendo na sua mente, o que é que o Espírito Santo está ministrando ao meu coração? Alguma coisa vai falar muito forte com você ali. Alguma coisa vai te chamar mais atenção. Algum aspecto daquela cena vai te captar o sentimento. O que é que isso ministra para mim de forma pessoal? O que é que isso fala comigo? O que é que Deus está ministrando comigo a partir dessa história? Receba, então, aplique isso ao seu coração, tá bom? Aí lembra que isso pode, então, gerar oração, né, diante de Deus, uma ação posterior, mas leia, imagine, aplique. Textos narrativos. E para textos discursivos, quando a gente está lendo uma poesia bíblica, né, os salmos, os provérbios, cantares, quando a gente está lendo uma profecia, ou um discurso de Jesus, a gente está lendo os evangelhos, tem muita história, mas aí chega um discurso de Jesus, Sermão da Montanha, uma pregação, uma parábola, uma carta, a gente está lendo lá uma carta, não tem uma história, talvez, tem um ensino, né? um discurso. Como que a gente faz? Aí a gente não vai mais para aquele aspecto da criatividade, porque não tem uma história para a gente criar. Mas então a gente segue esses passos aqui, ó. Lê, entende a mensagem, compreende o que é que está sendo explicado ali naquele trecho. E o terceiro ponto que é importante é você identificar desse ensino um ponto que te chama atenção. O que é que falou mais forte comigo naquele trecho que eu li, daquele ensino da carta, do profeta, de Jesus? Isso pode me levar ao arrependimento, ao louvor. Na presença de Deus eu vou ser curado, transformado por aquela palavra. E por fim, o 4, que é a aplicação, né? Como a gente viu antes. O que o Espírito está ministrando ao meu coração. É para mim essa palavra, tá? Isso é importante. Quando você estiver meditando, não pensa no outro. Não é para o outro. É para você. É seu tempo com Deus. Ah, essa palavra é perfeita. Já vou compartilhar aqui no WhatsApp. Não. Não compartilha nada agora. Mais para frente, se você quiser compartilhar, ok. Mas nesse momento, Deus está falando com você, querido. O que é que esse texto fala comigo? E como ele transforma a minha vida, tá bom? E aqui eu acho importante, né, falar algo que é o seguinte,
Sabe aquela história de Moisés que subiu ao monte e ali na presença de Deus, ele ficou ali contemplando a glória do Senhor e ouvindo a voz do Senhor. E quando ele desce, ele está com o rosto resplandecente? Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê que o Senhor vai começar a aplicar isso na nossa vida e vai dizer que nós somos transformados de glória em glória. De glória em glória nós somos transformados. E que o véu, né, já não existe mais. E agora a gente pode contemplar ao Senhor como com olhos desvendados e receber essa glória para nós. Então, olha só que importante. Quando Moisés estava ali, a glória do Senhor tocou a vida dele, transformou a vida dele, rompeu com cadeias na vida dele. Moisés não era o mesmo quando ele voltava da presença de Deus, assim como eu e você não seremos. Quando a gente está na presença do Senhor, nós somos ministrados pela presença dele. Nós estamos diante da glória do Senhor, essa glória nos toca, e essa vida do Senhor flui para mim. E na meditação eu dou tempo ao Espírito Santo para que ele vá tratando, para que ele vá ministrando, para que ele vá quebrando cadeias, para que ele vá ministrando vida no meu coração. E ali na presença do Senhor, a glória do Senhor vem sobre mim e eu sou transformado. Quando eu saio dali, algo em mim já não é mais o mesmo. É assim que tem que ser a nossa vida. Contemplação, receber aquilo, o toque do Senhor e continuar o meu dia a dia meditando naquilo. Ok? Muito bem, queridos. A gente vai responder as perguntas daqui a pouquinho, mas eu quero fechar essa aula com uma prática rápida. Vai durar aí 2, 3 minutos, tá bom? Mas para a gente aplicar isso ao nosso coração. Então, você vem comigo? Nesse momento eu peço para você, se possível, tá bom? Eu sei que talvez aí dentro da sua casa não seja tão possível, mas agora a gente vai fazer uma prática. E para isso, procura fechar os seus olhos, tá bom? A gente vai ler um texto da palavra, vai ser o Salmo 18, e a gente vai meditar nele aqui de forma muito rápida. Feche os seus olhos. Respira profundamente, porque a gente acabou de ouvir tanta coisa, né? Nossa mente está cheia de informação, mas respira profundamente para acalmar sua mente agora. Enche o seu coração de ar sem pressa. Solta devagar. Mais uma vez, enche o seu coração, seu peito, seu pulmão de ar. Solta devagarzinho pela boca. Respira pelo nariz. Solta pela boca. E você não precisa ler o que vai aparecer na tela, você pode só ouvir a minha voz, tá? Quando você for meditar sozinho, você vai ler primeiro. Em seguida, você fecha os seus olhos. Mas você pode começar assim, começar se acalmando, começar respirando, pedindo ao Senhor, Deus, estou aqui na tua presença, Pai. Esse é o meu tempo com o Senhor, me ajuda. Me ajuda a estar conectado. Fala comigo, toca o meu coração nessa hora. Continua com os olhos fechados e ouça a palavra do Senhor que fala no Salmo 18, de 1 a 3. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Permaneça com os olhos fechados, pense nisso que você ouviu. Esse é um texto discursivo, é uma poesia, mas que traz elementos de narrativa, porque aqui tem alguns aspectos físicos que a gente pode trazer para a nossa imaginação. Então a gente vai combinar aquilo que a gente acabou de aprender. Isso é possível também. Então aqui é uma poesia, mas existem elementos físicos. Então eu quero que agora, na próxima leitura que eu vou fazer, você veja isso que você está ouvindo. Coloque na sua mente o que você vê fisicamente, através da sua imaginação. Crie esse cenário na sua mente. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio.
Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Veja isso que você acabou de ouvir sobre Deus. O Senhor é a minha força. Ele é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Você pode, nesse momento, se ver, se refugiando, se escondendo na presença do Senhor. Ele é o meu escudo. Ele é o poder que me salva. Ele é a minha torre alta. Talvez agora você possa se ver bem alto, numa torre, que é a presença do Senhor, onde ninguém pode te alcançar. Nenhum dardo inflamado do inimigo é capaz de chegar até você. Nenhuma palavra má, nenhum problema. Ali você está refugiado na presença de Deus. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Qual parte desse texto ministrou mais profundamente a você? Qual desses elementos falou mais forte? É Deus como sua força, rocha, libertador, rochedo, refúgio, escudo, torre alta? Escolhe um, coloca isso na sua mente. Talvez transforme isso agora numa oração final. Fale com Deus. Como o texto diz, clamo ao Senhor. O que é que você clama a Ele hoje? Ele é digno de louvor, talvez você queira louvá-lo. Receba o toque de Deus, transforme isso em oração. Obrigado, Senhor, por ser essa torre alta. Porque na tua presença eu posso me refugiar e estar seguro dos meus inimigos. Eu te louvo, Senhor. Eu te amo, ó meu Deus. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Você pode fazer isso por mais tempo, mas a gente fez aqui em 3 minutos, em 5 minutos. E isso é meditação. Perguntas para a gente refletir e fechar. Eu quero ter uma vida feliz e próspera? Lembra do texto lá de Salmos 1, Josué 1? Eu quero ter essa vida. Qual que é o melhor momento do dia para eu meditar? Será que eu tenho na minha rotina um momento que eu consigo estar mais em silêncio? Talvez seja no carro mesmo, se não der de outro jeito. Mas se eu puder, tem algum momento que eu posso ficar quietinho no meu quarto e meditar? Qual é o melhor momento? O que eu posso fazer para evitar distrações? Se eu for usar o meu celular para ler a Bíblia, eu não posso ter notificações vindo na minha frente. Eu tenho que tirar tudo, tenho que silenciar tudo. Se eu tiver um vizinho barulhento, se eu estiver perto de uma construção, talvez seja oportuno eu colocar um fone de ouvido com uma música instrumental que me ajuda a não ficar preocupado ou não ficar ouvindo barulhos. Talvez eu tenha que pedir para minha família, ó, eu preciso de 10 minutos, tá bom? Talvez você precisa pedir para o seu marido, para sua esposa, você fica com a criança, posso ir lá rapidinho meditar? O que eu posso fazer para evitar distrações, ok? Talvez eu vou pôr meu celular no modo não perturbe, ou no modo avião, ou sei lá o quê. Ou eu não vou usar o celular, eu vou para a Bíblia física. O que funciona para você? Tá bom? E com isso a gente termina a nossa aula de hoje. Eu vou abrir para as perguntas aqui, ou para algum comentário que os pastores também queiram trazer. Ó, o pastor Marcos compartilhou aqui no chat o link do livro que eu mencionei, do Eugene Peterson, para quem quiser. Depois a gente pode colocar lá no nosso grupo também. Queridos, antes de eu ir para as perguntas, eu quero só avisar aqui que eu criei um grupo no Telegram, um canal no Telegram, para quem quiser entrar. Eu acabei de criar antes da aula, para a gente poder compartilhar ali. Eu vou compartilhar algumas meditações bíblicas. Talvez você queira uma ajuda nesse começo. Talvez você queira... que texto que eu vou pegar para ler? O que eu vou fazer? Eu quero te ajudar.
tá bom? De forma ainda mais prática fora da aula aqui. Então, se você quiser, eu vou passar o link lá no nosso grupo e você pode, então, entrar no Telegram. Mas eu não sei o que é Telegram, não tem problema. Você clica lá, você vai baixar o aplicativo, ele funciona muito parecido com o WhatsApp, só que ele tem algumas vantagens. Ele não tem limite de pessoas no grupo, então a gente pode encher de gente, você pode convidar quantas pessoas você quiser, da sua família, de outras igrejas, amigos que você está evangelizando, porque ali a gente vai falar da Bíblia, tá bom? A gente vai colocar meditações bíblicas, textos selecionados, e tem também algumas coisas que a gente pode fazer ali mais dinâmicas também, de vez em quando, que o WhatsApp não permite. E, enfim, é por isso que eu escolhi o Telegram, tá bom? Então, você pode baixar, se você ainda não usa, fique à vontade, o link vai estar disponível lá no nosso grupo assim que a gente terminar a nossa aula, tá? Olha, eu mesmo vou lendo aqui as perguntas, tá? Se eu perder alguma, os irmãos que estão aí me ajudando podem me ajudar. A Lígia está perguntando. Meditação também tem a ver com colocá-la em ação na minha vida prática, não é? Exatamente, Lígia. Você viu lá nos itens, né, que eu fui trabalhando, que tem a questão da ação, não é mesmo? A palavra do Senhor gera, geralmente, né, uma ação. Então, com certeza, sim. A Elaine Martinil que está falando. Na minha opinião, o maior inimigo para praticarmos a meditação bíblica é o celular. Aí, ó, tá vendo? Eu acabei de falar disso, eu nem tinha lido ainda só seu comentário aqui. Estava pensando, eu leio a Bíblia e assisto mensagens, muitas vezes não lembro do assunto algum tempo depois, porque falta a meditação. Exatamente. E aí entra o que o pastor Marcos falou, não é quantidade às vezes, né? Não adianta eu ler 1 milhão de textos, ouvir 10 mensagens no dia, mas é eu poder meditar sobre ela, tá? O Marcos Vinícius respondeu. Gustavo Borges. Tenho muita dificuldade em escolher um texto específico para meditar. Existe algum livro que possa ajudar na escolha da palavra de Deus? Bom, tem o grupo que eu criei agora, tá bom? Exatamente para esse propósito, Gustavo. De repente, eu não sei por onde começo. Quem sabe ali pode ser um bom primeiro passo aí para você, tá bom? Lá no nosso grupo. Mas eu não conheço, assim, de cabeça algum livro que faça seleções de textos para meditação, tá bom? Mas lá no grupo a gente vai fazer exatamente isso. Sérgio está comentando aqui, ó, sem a meditação, sem a meditação, a palavra lida ou ouvida é logo esquecida. A meditação fixa a palavra e nos leva a identificar aplicações práticas na nossa vida. Lembro que faz algum tempo o pastor Marcos Vinícius falou sobre a Lectio Divina. Exatamente, esse aspecto aí, esse termo em latim, é exatamente o aspecto que o Eugene Peterson vai trabalhar no livro dele, tá? A Maravilhosa Bíblia. A leitura da Bíblia divina, né? Mari Santana, pastor, por que quando meditamos principalmente na palavra de Deus se torna pesado? Define para mim, Mari, o que você está falando sobre pesado, tá bom? Aí eu respondo você. Aí o Marcos Vinícius respondeu o Gustavo aqui, ó, dando algumas dicas de livro, maravilha. Vânia, em 18 anos nunca aprendi isso. Já é uma transformação, que maravilhoso. Graças a Deus, que bênção. Aí o pessoal tá comentando aqui. A Neuza, nossa maior distração é a nossa própria mente. Exatamente, Neuza. A gente muitas vezes vai fechar os olhos e os pensamentos vão pipocar, né? Compromisso, preocupação. Aí é o aspecto prático de não, agora não. Talvez se for oportuno, anota, tá bom? Tira da cabeça, põe num caderninho. Isso pode ser bastante útil. Tem uma coisa que você acabou de lembrar. Anota. Deixa um papelzinho para você endereçar isso depois. E você volta para a meditação, tá? Karine, mesma coisa que eu respondi para o Gustavo, como escolher as palavras para meditar. Você pode ir lendo a leitura comum da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, ou Evangelhos e Antigo Testamento, como você preferir, e fazer a meditação em algum trecho que te chama a atenção, tá? E lá no grupo a gente vai trazer alguns textos selecionados para você. Andréia, pastor, estamos vivendo tempos difíceis. Augusto Cury chama síndrome do pensamento acelerado. É muito difícil desligar e concentrar na palavra de Deus. Parece que na hora da meditação o inimigo traz todas as interrupções possíveis. Verdade. Isso tem um aspecto físico, fisiológico e tem um aspecto espiritual. Então a gente precisa pedir a Deus ajuda, não é? Não é na nossa força,
Mas sim, peça ao Senhor proteção pela sua casa, para que Ele te ajude nos momentos de meditação, te protegendo, para que não haja interrupções. E as interrupções que estiverem no seu controle, você pode controlar ali, de repente, como eu disse, né? Desligando as notificações, anotando coisas que vierem na tua mente que você vai ter que trabalhar depois. Mas existe uma guerra, sim, mas na nossa vida cristã, a guerra, ela pode ser vencida se a gente continuar firme, né? E não desistir. O inimigo vai tentar, mas a gente tem que permanecer se a gente quer receber as bênçãos, né? Valdir, a Mari, aliás, se nosso espírito não for alimentado, é fato que padeceremos. Que tenhamos um espírito sedento por Deus todos os dias. Depende só de nós. Perfeito, Mari. É isso aí. A mente não querer meditar. Mari, é isso. Mari, às vezes a gente vai ver que existe uma luta mesmo entre a nossa carne e as coisas do espírito. E isso a gente vai ter que lidar pelo resto da nossa vida aqui. Só que eu te digo, quanto mais você praticar a meditação bíblica, mais prazeroso ela vai ser, porque você vai receber os efeitos disso, certo? Quanto mais você vai fazendo, no começo pode ser difícil mesmo, pode talvez exigir mais energia, mais dedicação, mais guerra, mas conforme o tempo vai passar, geralmente isso vai se tornando mais fácil e até mesmo prazeroso, porque você vai tendo momentos com Deus tão preciosos, você vai tendo experiências com Deus tão profundas que você não quer deixar de ter, tá? Então, existe uma guerra, sim, entre a nossa carne e as coisas do espírito, mas nós podemos vencer, tá? E a gente pode fazer isso junto ali, talvez a força, né, da gente fazer isso junto no grupo, pode ser uma ferramenta, fazer isso em casal, de repente, tá bom? Um ajudando o outro, incentivando, ou amigos, grupo de amigos, namorado, enfim, né? Vocês podem fazer isso no telefone, 1 hora, o outro lê o texto, depois a gente fica quietinho um tempo, depois a gente compartilha o que Deus falou com a gente. São estratégias que podem ser feitas para tentar contornar essas dificuldades maiores que a gente encontra, tá? Acho que é isso. Eu vou parar a gravação aqui.